O pão da vida, de Jesus, o pão partido e a comunhão eterna. O pão tem uma grande importância na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Ele é frequentemente mencionado como um alimento básico e simbólico, representando sustento, nutrição e até mesmo a presença de Deus. No Antigo Testamento, o pão é mencionado desde o início, quando Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden. Em Gênesis 3 versículo 19, Deus diz a Adão: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. Aqui, o pão está relacionado ao trabalho árduo e à necessidade de se obter alimento para sobreviver. No entanto, é no Êxodo que o pão ganha uma dimensão ainda mais significativa para o povo judeu. Durante a libertação do Egito, quando os israelitas estavam fugindo da escravidão, Deus instituiu a celebração da Páscoa. Durante essa festa, o povo judeu deveria comer pão ázimo, ou seja, pão sem fermento, durante 7 dias. Isso é mencionado em Êxodo 12 versículo 8, que diz assim: naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos e ervas amargas a comerão. O pão ázimo era um símbolo da pressa com a qual os israelitas tiveram que deixar o Egito, pois não tiveram tempo para esperar o pão fermentar. Além disso, o pão ázimo também estava associado à pureza e à falta de contaminação, já que a fermentação era vista como um processo de corrupção. Ao longo do Antigo Testamento, o pão continua a ser mencionado em diversos contextos. O pão era oferecido como parte das ofertas no templo, era dado aos sacerdotes como alimento sagrado e era compartilhado em momentos de comunhão. O pão também está presente nas histórias dos profetas, como quando Elias recebeu pão milagrosamente durante sua jornada no deserto. No Novo Testamento, Jesus utiliza o pão em diversos momentos simbólicos. O mais conhecido é a última ceia, em que Jesus partiu o pão e o compartilhou com seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Lucas 22 versículo 19. Essa ação de partir o pão e compartilhá-lo com os outros é uma referência à entrega de sua vida na cruz e à comunhão com seus seguidores. Além disso, Jesus é chamado de o pão da vida em João 6 versículo 35, destacando a importância de sua mensagem e presença espiritual para a vida eterna. Essa ideia é reforçada quando Jesus realiza o milagre da multiplicação dos pães, alimentando uma multidão com poucos pães e peixes. Na tradição judaica, o pão também está presente em diversas festas e cerimônias, como a celebração de Rosh Hashanah, Ano Novo Judaico, e o Shabat, dia de descanso semanal. O pão shaula é um tipo especial de pão trançado e abençoado que é consumido nessas ocasiões. Em resumo, o pão tem um papel central na Bíblia e na tradição judaica. Ele representa sustento, nutrição, comunhão e também possui significados simbólicos mais profundos, como pureza e entrega. Sua importância pode ser observada tanto no Antigo Testamento, com a instituição do pão ázimo na Páscoa, quanto no Novo Testamento, com a última ceia de Jesus.